É tempo de treinamento. E tempo de treinamento tem moleza, não. Mas se a gente aproveitar bem, a gente sai melhor do treinamento. Amém? A gente nunca, não vai sair do mesmo jeito que a gente entrou. E a gente tem que olhar para as diversidades, para as lutas, para os desafios, com essa possibilidade de amadurecimento, de crescimento e de desviar os nossos olhos das coisas inúteis, né? Hoje eu estava lendo aquele texto do Salmo 119, se eu não estou enganado, é o verso 37, onde o salmista diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me andar nos caminhos que traçaste. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa de fazer essa oração. O Senhor está podando geral. E quando Ele poda, é para a gente florescer e frutificar ainda mais. Então já vai pegando a sua porção aí. Amém? Enchei-vos do Espírito é o nosso tema. Uau! Enchei-vos do Espírito. Imediatamente a gente se lembra de Efésios capítulo 5. Então você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. E nós vamos ler a partir do verso 15. Mas antes eu quero te dar algumas informações sobre a carta aos Efésios. Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. E a carta aos Efésios é uma das cartas que Paulo escreveu enquanto estava encarcerado. Ok? A igreja em Éfeso estava crescendo e Éfeso era um desafio. A quarta maior cidade do Império Romano, também era a sede de uma das maravilhas do mundo antigo, que era o templo à deusa Artemis, ou a deusa Diana. E Éfeso vivia do comércio em torno desse grande templo, né? Ele era gigantesco, imponente. Então, toda a idolatria à deusa Diana, vocês imaginam então a atmosfera espiritual em Éfeso. E o forte do comércio, uma coisa que trazia muito dinheiro para a cidade, os artífices faziam as cópias do templo de Diana, e isso vendia. Então, Paulo, na sua segunda viagem missionária, passou por Éfeso, ficou um pouco lá, mas na sua terceira viagem missionária, Paulo passou muito tempo em Éfeso. E nesses 3 anos que ele passou em Éfeso, ele apresentou o Evangelho. E o Evangelho começou a fazer tanto efeito que aquelas pessoas que construíam as réplicas do templo logo fizeram questão de saltar fora, porque o povo estava se convertendo, o entendimento estava sendo aberto e eles temiam que o comércio deles fosse prejudicado pela pessoa de Paulo e educadamente, só que não, pediram para Paulo se retirar de lá. Então, só para você entender mais ou menos em que contexto que você está aqui, e Paulo está enviando a carta à igreja em Éfeso. E essa carta ela é uma joia, assim, porque ela fala do fundamento da fé, né? Se a gente tiver que dividir a carta aos Efésios em três partes, a gente vai, do capítulo 1 ao verso 3, a gente vai entender que Paulo está ensinando à igreja em Éfeso que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Do capítulo 4, verso 1, ao capítulo 6, verso 9, Paulo vai ensinando como caminhar com Cristo no mundo. Ele vai instruindo a igreja que nós estamos caminhando com Cristo, mas nós estamos no mundo, ok? E no capítulo 6, do verso 10 ao verso 24, ele aborda combatendo com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, ele está entendendo, ele está fazendo a igreja em Éfeso entender que nós estamos inseridas numa batalha espiritual, né? E que a gente não deve ser tolo nem inocente. Principalmente aquela igreja em Éfeso, vocês imaginam a atmosfera espiritual em Éfeso. Então, não dava para brincar de ser crente. Será que é coincidência os elementos dessa carta com aquilo que a gente vive hoje? Acho que não. O que eu acho mais fascinante, gente, é que as cartas de Paulo... Eu sei que Paulo sabia que Deus estava fazendo grandes coisas, mas eu acho que ele não tinha a menor ideia que as cartas dele iam reger e doutrinar e ensinar a igreja como viver o cristianismo mais de 2000 anos depois.
É lindo o que a gente vê, a obediência de um homem a serviço de Cristo, né? Jesus precisava de Paulo, um homem intelectualmente preparado para ser essa ferramenta para o mundo gentio. Ou seja, os discípulos todos eram judeus, viviam o judaísmo, esperavam o Messias para os judeus. Aí, Jesus lá em Jope, Pedro tem aquela visão do lençol, né? E ali Deus está falando para Pedro, não é só para os judeus, é para o mundo gentio. Mas ele não levantou Pedro, ele levantou Paulo. E Paulo tinha, quando a gente vê, por exemplo, Paulo em Creta, o jeito dele abordar o evangelho de Jesus Cristo, num ambiente totalmente pagão, acha um altar ao Deus desconhecido, e ele fala, você sabe o Deus desconhecido? É o Deus que eu venho anunciar. Então você vê que coisa linda que é. E essas cartas, elas chegaram a gente até hoje. E quando a gente vai lendo as cartas de Paulo, a gente vai entendendo, inclusive, muitas coisas do Antigo Testamento. Então, se alguém disser para você que hoje nós estamos vivendo o Novo Testamento e que o Antigo Testamento é a antiga aliança e que não tem nada a ver com a gente, que é a Bíblia dos judeus, é uma mentira de Satanás. A Bíblia é um livro só, linear, concreto, maravilhoso. O Antigo aponta e profetiza o Novo cumpre o Antigo Testamento. Jesus é a palavra para judeus, para gregos, para gentios. Ok? Então, a primeira coisa que você deve rejeitar é qualquer ensino que desmereça o Antigo Testamento. Isso não existe, gente. Ok? A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Se você não entende, então, bora estudar. Bora estudar. Hoje, graças a Deus, nós temos muitos bons livros que nos ensinam a ler a Bíblia, né? Você lê a Bíblia com ele do lado, e tem concordância, e tem chave bíblica. Graças a Deus. Muito material bom, produzido por gente séria, estudiosos de anos e anos das Escrituras, no idioma original, para que chegasse fresquinho assim na nossa mesa. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você, se encha da palavra. Porque não tem como você ser cheio do Espírito se você não é cheio da palavra. Ok? Ok, gente? Por muito tempo eu demonizei o conhecimento. A gente interpreta equivocadamente aquele versículo que diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Tem uma exegese errada desse texto, ok? A palavra é tão importante e Cristo é a palavra. Toda a Bíblia aponta para o Messias de Deus, toda a Bíblia. Só vou dar uma ilustração rápida para você. Deus chama Abraão e Deus funda o seu povo, de onde viria o Messias, não apenas para judeus, mas também para nós gentios. Ele funda o seu povo através de Abraão, certo? Abraão sai da sua terra, da sua parentela, ele separa Abraão e ele funda o seu povo. E ele faz uma promessa para Abraão. Ele fala assim, ó, de ti, eu farei de você pai de nações, né? E parecia impossível para a situação de Abraão, casado com uma mulher estéril. E aí, a história vocês já conhecem, mas eu quero ir com vocês para o Monte Moriá. Abraão, o pai do filho da promessa. Deus fala, me dá o seu filho, o seu único filho. Abraão já tinha Ismael, mas o filho da promessa era Isaque. E vem sacrificar ele para mim. Quando Abraão sobe a montanha, Isaque estava com ele. E o que Isaque carregava? A lenha. Isaque levava nas costas a lenha. Era uma tipificação do que Deus estava para fazer. Naquele dia, Deus proveu um cordeiro para Isaque não precisar morrer.
naquele outro dia, o seu também único filho. Foi o cordeiro, foi o sacrifício. Então, quando a gente olha a Bíblia, ela é cheia de significado. E profetiza o que está por vir. Quando Isaac levou o lenho, ele estava profetizando, apontando para o Messias que também ia levar o lenho, onde ele seria crucificado, sacrificado. É linda, a palavra é linda. Estude, se deleite na palavra e seja cheia do Espírito Santo pelo estudo da palavra. Amém?